posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Sinto-me honrado
com gentil convite que me fizera o reverendo Fábio para estar com vocês nesta manhã. Também acho-me à vontade pela equiescência do conselho para que eu estivesse aqui pregando. E com muita alegria recebido por muitos irmãos na chegada. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe esta igreja na marcha da pregação do Evangelho. E aqui chegando, o pastor Fábio me introduziu ao púlpito e me deu aquela cadeira ali do cantinho para sentar. E eu disse para ele, que cadeirinha gostosa, para o pregador ir cochilando ao cantinho. Para o pregador ir cochilando enquanto o pastor faz a liturgia. Mas quando aquele irmãozinho assumiu ali o teclado e deu uma nota grave, pam, aí eu pensei, eu vou fazer um solo. E a música seria, sentada em minha cadeira, em sonho encantador, eu vi Jerusalém, cidade do Senhor. Meus queridos, a minha esposa, a Lenice, ela gostaria muito de estar com vocês aqui também, mas ela foi acometida por uma crise alérgica. Então ela está espirrando bastante, um monte de coisas lá. Os irmãos orem, então, pela Lenice. E eu garanto que da próxima vez que eu vier aqui, se houver a próxima vez, né? Possa ser que o pastor Fábio, muito zeloso, diz, pastor, nunca mais eu venho aqui. Mas eu prometo que da próxima vez, se Deus quiser, ela estará conosco. Aprove, assim, para os que não me conhecem, sou pastor da Igreja Presbiteriana em São Mateus e sou membro da douta comissão executiva do nosso presbitério. Aprove ao Senhor nosso Deus edificar-nos nesta noite com a sua palavra escrita pelo apóstolo Paulo no capítulo 4 de sua carta aos Romanos, versículos 24 a 25. O pregador repete a referência. Romanos 4, de 24 até 25. Os irmãos, por favor, perdoem a minha fraca voz. É que eu tomei um banho morninho e sair depois de um ar frio não faz bem para a voz, né? Então a gente fica assim, mas daqui a pouquinho as cordas vocais aquecerão e a voz estará normal. Romanos 4, 24 a 25. Baixemos as nossas cabeças e oremos, pedindo a Deus que Ele fale aos nossos corações. Querido, eterno Pai Celestial, mais uma vez vimos a Ti em oração, suplicar-lhe sensibilidade para os nossos corações, para que recebamos com alegria e prontidão a Tua palavra. Fala, ó Todo-Poderoso, aos nossos corações. Fale, ó Todo-Poderoso. Amém. Aqui então, nesta carta, nós encontramos ensinos maravilhosos dados pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. E nós vamos ler esses dois versículos da seguinte maneira. O pregador lerá os dois versículos. Depois, nós vamos fazer uma leitura em jogral do versículo 25. O pregador lerá as palavras, o qual foi entregue, aí os irmãos à minha esquerda vão repetir, pelas nossas transgressões. E o pregador voltará de novo. E ressuscitou, e os irmãos à direita, pela nossa justificação. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos
naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue e ressuscitou. Que o Senhor se digne em abençoar os nossos corações com essa porção tão preciosa da sua palavra aqui lida. Meus irmãos, se perguntarmos qual é a tarefa primordial da igreja, sem auxílio do reverendo, o pastor da igreja Fábio, possivelmente toda ou quase toda a igreja responderia: pregar o evangelho. De fato, o evangelho é o produto que nós devemos passar à frente, porque o evangelho é a comunicação daquilo que Jesus fez por nós. O evangelho traz a palavra de transformação para os nossos corações. O apóstolo Paulo, escritor dessa carta, também no capítulo 1, versículo 16, ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Mas o que é evangelho? Evangelho é anúncio de boas novas ou boas novas propriamente ditas. Quando nós pregamos ao perdido pecador o evangelho, nós estaremos levando a ele o conhecimento daquilo que Jesus fez para a sua redenção, para libertá-lo do domínio de Satanás, do poder de Satanás, libertá-lo do domínio da morte e do inferno. Estou certo de que a autoria da carta aos Romanos, cujo destaque ou pequena parte acabamos de ler, foi realmente escrita pelo apóstolo Paulo, o grande doutrinador do Novo Testamento. A carta já era citada e catalogada como sendo do apóstolo Paulo no 2º século depois do nascimento de Jesus. E havia uma certeza absoluta de que realmente foi Paulo quem escreveu esta carta antes ou no início da perseguição à igreja desencadeada pelo Império Romano. Eu acho que eu estou pior do que eu pensava que estava. Eu ainda não sei usar essas coisas, né? Estou aprendendo. Então, quando o Império Romano abriu a grande perseguição contra a igreja do Senhor Jesus, então os pais da igreja já tinham certeza. Foi Paulo quem escreveu a carta aos Romanos. E Paulo a escreveu lá de Corinto durante os 3 meses que ele residiu lá naquela cidade. E Paulo, então, havia permanecido na cidade de Corinto, ali pregando o evangelho, ali plantando a igreja de Corinto, mesmo que ela tenha dado tanto trabalho depois. E Paulo tinha um certo relacionamento com cidadãos daquela cidade. E por isso, com segurança, nós podemos afirmar que Paulo tenha escrito realmente de Corinto devido a citações e deduções internas da própria carta, onde ele cita referências a Febe, membro da igreja em Cencreia, Porto de Corinto, Gaio, seu anfitrião, e Erasto, o tesoureiro da cidade. Então vejamos que, sendo Gaio o seu anfitrião, ou seja, na casa de quem Paulo estava hospedado, podemos até admitir com certa segurança que Paulo tenha
pega a sua pena e tenha então registrado essa carta de algum compartimento lá da casa de Gaio. E entre as datas sugeridas para que Paulo tenha escrito esta carta, as mais prováveis são entre o fim de 55 e o início do ano 57, depois do nascimento de Jesus. E Paulo, ao escrever a sua carta aos Coríntios, ou melhor, aos Romanos, então o faz em um carinho muito especial, porque ele mesmo diz que gostaria muito de ir visitar os romanos, estar com eles, enquanto isso não aconteceu ou não acontecia. Ele escreve então esta carta com o propósito de levar a igreja de Roma, uma igreja fragmentada em grupos espalhados pela cidade imperial, para dar àqueles crentes as orientações necessárias, o fortalecimento, para eles combaterem as heresias ali divulgadas, entre elas a principal, o gnosticismo, e também combater a imoralidade reinante. Para os irmãos terem uma ideia da situação imoral existente em Roma, leiam o capítulo 1, não agora, depois, da carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 18. Aí os irmãos vão pensar o seguinte: uai, Roma não era muito diferente da sociedade de hoje. Por incrível que pareça, a gente pensando que hoje a sociedade está praticando muita impiedade, muita impureza como invenções, na verdade estão praticando atos já existentes no Império Romano há 2000 anos atrás. E Paulo então escreve a sua carta, dando a ela a tonalidade teológica, tendo como a teologia central de Romanos o evangelho que apresenta o amor de Deus através da sua justiça. E a justiça é a faculdade de julgar, segundo o direito e melhor consciência. A justiça de Deus, segundo Paulo aos Romanos, ela é imputada no homem através do sacrifício de Jesus, apresentado por Isaías como servo sofredor. E nesta carta, pelo que vimos, Deus, na manifestação da sua justiça, ele se mostra perfeitamente consistente com tudo o que ele mesmo é. Isso quer dizer a expressão do caráter de Deus. E assim, dadas estas explicações iniciais, passamos a examinar principalmente o versículo 25 à luz do tema propósitos divinos na morte e ressurreição de Jesus. O primeiro propósito que Deus teve com a morte e ressurreição de Jesus foi, primeiro, aliviar-nos das nossas culpas. Desde Adão e Eva, o homem é culpado diante de Deus. Mas alguém poderia questionar, mas não foi Adão quem pecou? Foi sim. Mas Adão foi o representante legal de toda a raça humana na queda. E ele, sendo o representante de toda a raça humana, com ele, todos nós pecamos. Às vezes algum crente até diz assim engraçadamente: se Adão não tivesse pecado, lá no Jardim do Éden, nós estaríamos felizes. Não estaria não, meus irmãos. Qualquer um de nós que estivesse no lugar de Adão teria pecado, teria caído do estado de graça em que foi criado. Simplesmente Adão foi o nosso representante. E por causa do pecado cometido, porque caiu da natureza em que foi criada, do seu estado de santidade, passou a gerar os seus filhos em estado de pecado. Todo ser humano nasce com a semente de Adão. Isso quer dizer a natureza pecaminosa. Davi diz:
Em pecado, concebeu a minha mãe. Gerado primeiro. Gerado primeiro, me ajuda aí. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O rei Davi retroage a natureza pecaminosa do ser humano até a sua concepção. E esta é a verdade, por causa da semente de Adão, todos nós nascemos transgressores. Alguém poderia dizer assim, mas por que o pecado não ficou só com Eva? De jeito nenhum, meus irmãos. Estariam os homens agora santos julgando as suas Evas? Ou as mulheres de hoje em dia? Não, meus irmãos. Eva comeu, deu a Adão, mas contudo Deus considerou o pecado consumado somente depois que Adão comeu do fruto proibido. Porque Adão é o cabeça federativa, portanto é dele que tem que ser cobrado as consequências do pecado. E agora então vem o apóstolo Paulo nos trazendo o modo pelo qual Deus nos livra da culpa do pecado, aliviando os nossos corações das nossas culpas, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. A palavra transgressão aqui também é chamada de amartia, que tem o significado de errar o alvo, que é traduzida por pecados, por iniquidades, rebeldia. Assim como Adão errou o alvo ao comer do fruto proibido, consumou-se o pecado, toda a raça humana passa com ele a ser pecadora, e todos estão errando o alvo. Todos estão condenados ao inferno por causa do erro do alvo. E que erro é esse? Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para que o louvássemos e o gozássemos para sempre. Mas Adão e Eva preferiram cantar louvores à própria glória. Satanás, enganosamente, através da serpente, levou a Eva o conceito de que ela poderia tomar daquele fruto e comer, não pela beleza do fruto. E chega, ei, Eva, não foi assim que Deus disse? Se você comer desse fruto, você morrerá? Sim, sim, serpente. Deus diz assim, olha, mas não é verdade. Na verdade é que se você comer desse fruto, o seu entendimento vai abrir e você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Foi isso que encantou a Eva. Não foi o aspecto de beleza daquele fruto. Podemos até imaginar uma fruta bem bonita, com uma cor bem viva, banhada pelo orvalho da manhã, não precisava nem de geladeira, ela já estava fresquinho. Mas não foram essas as características que atraíram Eva. O que atraiu Eva foi a possibilidade de estabelecer o seu trono à altura do trono de Deus. Aí foi o primeiro erro do alvo. Transgrediu a ordem do Senhor. E por causa do pecado, o homem passou a conhecer a morte. Todos, a Bíblia diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Palavras também do apóstolo Paulo, que ainda acrescenta, por um só homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, essa questão da natureza universal do pecado, ela envolve a todos os homens, levando-os a serem rebeldes para com Deus. Paulo diz assim, o pendor da carne é inimizade contra Deus. A palavra inimizade aqui no original tem o significado de rebeldia completa contra Deus. Todo homem, naturalmente, ele é rebelde contra Deus, porque ele não satisfaz a vontade de Deus, ele satisfaz a sua própria vontade, e isso lhe leva a muitos erros. E essa tendência natural da carne, de levar o homem ao pecado, provoca a ira
de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Um grande pregador diz: terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Deus, sim, está irado contra nós por causa dos nossos pecados, ou estava irado, porque nós éramos filhos da ira como os demais, mas veio Cristo e nos deu vida juntamente com Ele pela graça, nós somos salvos. A justiça divina leva o seu julgamento severo. E aí então vem a questão da satisfação plena da justiça de Deus. Deus não tolera os nossos pecados. Eles provocam a sua ira ou seu santo julgamento. Mas aqueles a quem Deus elegeu desde toda a eternidade, Jesus, em um só ato de expiação limitada, isso quer dizer especificamente pelos eleitos, ele realiza a satisfação plena da justiça de Deus. Para isso, ele submeteu seu Pai em perfeita obediência. Obediência que ninguém de nós prestaria a Deus. Nem eu, nem você, nem você, nem você. E eu não quero levar a mão sobre a cabeça de ninguém. Mas o certo é que não havia em nós nenhum bem que levasse ao perdão dos nossos pecados. E Jesus veio então, submete-se ao Pai em perfeita obediência, sujeita-se à lei em nosso lugar para a satisfação plena da justiça divina. E quando seus braços então estão estirados lá naquela cruz, com os pulsos ali pregados, o sangue vertendo, quando por fim ele grita, tetelestai, que quer dizer tudo está consumado. Ali a justiça de Deus estava plenamente realizado. E ali então Jesus, em um ato de expiação e também de substituição, expiação porque ele assumiu a culpa pelos nossos pecados, e substituição porque ele colocou-se lá na cruz em nosso lugar. E ele levou sobre si a pena legal pela nossa culpa. Daí então a razão pela qual o apóstolo aos gentios confirma: ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Isaías, o grande profeta de Israel, contra as impiedades e idolatria do povo, e também o grande profeta messiânico, via Jesus como servo sofredor, de uma maneira tão clara, como se Jesus houvesse vivido na sua época, nos seus dias. E ele diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É aqui a razão pela qual Jesus, uma das duas razões pela qual Jesus se entregou lá na cruz. Ele foi morto pelas nossas transgressões, sofreu o castigo que nos estava exposto. Tudo por causa da prova do amor de Deus. Em João 3,16 nós lemos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, que é o versículo-chave da Bíblia, o que muitos comentaristas chamam de texto áureo, é o versículo que mais fala a respeito da morte de Jesus e também do amor de Deus. E para Deus provar o seu amor, ele achou por bem que o seu filho assumisse a cruz e morresse em nosso lugar. Isso levou Paulo também a proclamar: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E também a palavra do Senhor nos diz assim:
Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em segundo lugar, o propósito divino com respeito à morte de Jesus é para justificar-nos de nossos pecados. E ressuscitou por causa da nossa justificação. A morte e a ressurreição de Jesus são dois atos salvíficos que permanecem lado a lado um do outro. Cristo levou sobre si a pena legal pela nossa culpa e morreu, como já argumentamos. Mas ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição de Jesus confirmou que a sua morte foi uma oferta suficiente pelo pecado. Uma vez que Deus ficou satisfeito com a realização plena da sua justiça, na obediência do seu filho, na obediência total, na obediência perfeita e também em sujeição à lei. Deus, então, vendo que tudo realmente estava realizado com respeito à redenção, no terceiro dia, liberta o seu filho do castigo que lhe estava proposto. Já não havia mais razão para o corpo de Jesus permanecer naquele sepulcro frio, como destino de todos os homens. Não havia mais razão, porque a obra da redenção estava plenamente realizada. O filho foi obediente, prestou a sua obediência até morte e morte de cruz. O filho sujeitou-se à lei no lugar dos eleitos e cumpriu cabamente a lei. Aí Deus, então, dispensa o filho do castigo. Se ele está dispensado do castigo, ele não precisa mais ficar no túmulo, o local dos mortos, porque já morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados já foram expiados, foram pagos por ele. E foi por isso, então, que no raiar do sol, ao terceiro dia, Jesus ressurge esplendidamente e se apresenta diante daquelas mulheres que passam, mulheres que foram ao túmulo, que passam a proclamar a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Então, em decorrência da satisfação plena da justiça divina, agora vem a justificação. Jesus foi entregue por causa da nossa justificação. Deus não leva em conta o pecado expiado. Pecado pago é pecado pago. Ninguém de vocês vão ao credor e paga a dívida duas vezes, a não ser que vocês fossem bastante displicentes, né? Pagasse a dívida e esquecesse de pegar de volta a nota promissória. Aí o credor, ou descuidadamente ou intencionalmente, iria cobrar de novo. Mas Deus é justo. Ele não pode cobrar a dívida ao mesmo tempo. Ela foi cobrada lá na cruz de Jesus, em prol da nossa justificação. Então Deus, como supremo juiz sobre toda a raça humana, agora declara a quem ele quer justificados os seus eleitos. Isso quer dizer, Deus declara os seus eleitos isentos de culpa. Eles são absolvidos dos seus pecados. Eles já não são mais condenados. É essa alegria que você deve levar no seu coração para a sua casa hoje. Essa é a alegria que deve mover o seu coração para pregar o evangelho aos seus amigos, às suas amigas, aos seus vizinhos, às suas vizinhas, aos seus colegas de faculdade, de escola, de trabalho. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação. E a justificação causa cantos em versos de alegria. O apóstolo aos gentios, grande doutrinador, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo. E essa é a verdade que nós devemos nela crer. É a verdade que nós devemos pregar a todos aqueles que carecem da mensagem para a salvação. Estou certo que isso é uma realidade, pois o mesmo apóstolo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que foram eleitos desde toda a eternidade, quando ainda não havia tempo, é o conceito de eternidade. Foram eleitos. Deus, por seu amor, por sua graça, os justifica, os declara isentos de culpa, os absolve de suas condenações. E eles não podem mais ser condenados, diz o apóstolo aos gentios. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Meus irmãos, estas são verdades a respeito da justificação, em cujo assunto baseamos esse tópico do nosso sermão, das nossas considerações aqui feitas. Justificação, ato que traz ao crente a alegria, a paz em seu coração. Quando a Bíblia diz que Jesus veio e evangelizou paz, isso significa que ele trouxe aos homens ausência de conflito nos seus corações. E a justificação é isso. Ela concede paz aos nossos corações. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a conclusão a que podemos chegar, depois da exposição desses dois tópicos, Deus teve o propósito de aliviar-nos de nossas culpas. Deus teve o propósito de nos justificar. Podemos chegar às conclusões de que a redenção é um ato verídico. Está na Bíblia, e eu creio. Eu creio porque está na Bíblia. E a Bíblia foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, dado a homens santos que a escreveram. Então, meus queridos, leve para sua casa esta certeza completa e absoluta. Jesus pagou pelos nossos pecados lá na cruz. Ele ressuscitou e por isso nós somos justificados. Na ressurreição ele completou a obra da redenção. E as mesmas alegrias que havia nas boas notícias da ressurreição, hoje refletem também na divulgação da justificação. Precisamos de pelo menos duas atitudes: crer na veracidade do texto e estar disposto a pregar as boas novas aqui contidas para a salvação do perdido pecador. Que Deus os abençoe e acolhamos a palavra do Senhor. Amém. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já nos trouxe a redenção, a esperança retornou,
graça e paz nos revelou. Aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render. Aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render. Aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render. Aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render. Aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render. Aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Posso